Meus pais querem que eu dê minha casa para minha irmã mais nova. Hoje, enquanto eu desabafava com uma amiga, ela me disse que já tinha lido histórias como a minha nesse sub, mas achava que todas eram falsas, até hoje. Então pensei em compartilhar esse monte de bullshit aqui, talvez na remota chance de existirem outras pessoas com pais realmente horríveis por aí que possam se identificar. Meu marido, 35M, e eu, 32F. Demos muita sorte durante a Covid e compramos uma casa para reformar em NYC com uma taxa de hipoteca de 3%. Minha mãe quase afundou o negócio ligando para o corretor do vendedor e gritando com ele para não nos vender a casa, dizendo que ele estava arruinando a nossa vida. Isso foi completamente insano, especialmente porque estávamos comprando com o nosso próprio dinheiro. Por que diabos minha mãe achou que podia ir por trás das nossas costas e tentar matar a venda? Simples, essa é a minha mãe. Ela trabalha em todos os feriados, ação de graças, Natal, aniversários, tudo, então basicamente nunca conseguimos comemorar nada juntos porque o horário dela é horrível. E ela nem recebe extra por feriado, nem precisa do dinheiro. Mesmo assim, ela fica amarga e triste se a gente não se esforça absurdamente para se adaptar à agenda péssima dela. Ela é uma pessoa horrível, imatura e impossível praticamente o tempo todo. Desde que eu tinha uns 10 anos ou menos, ela sempre foi mais uma criança do que uma mãe. Enfim, conseguimos essa casa dos sonhos em NYC, mas este ano tivemos que nos mudar para outro país. Minha irmã mais nova, 25F, morava com meus pais esse tempo todo, reclamando que isso estava destruindo a saúde mental dela. Então achei que seria uma boa oportunidade oferecer nossa casa para ela alugar, com um desconto enorme, para ela ter um pouco de espaço. Começamos cobrando só as contas de consumo, e estamos perdendo mais de $1.000 por mês, subsidiando a diferença entre o aluguel dela e a hipoteca. Se alugássemos oficialmente no mercado, ganharíamos mais de $1.000 por mês. Nós não somos ricos o suficiente para bancar esse prejuízo por muito tempo. Então dissemos que se ela não pudesse pagar o valor total da hipoteca, ela teria que sair. Ela respondeu que estaríamos deixando ela sem teto, ignorando totalmente o fato de que ela sempre pode voltar a morar com meus pais. Ela pode pagar o valor total da hipoteca, sim. Ela basicamente se mudou para a nossa vida perfeita, exatamente de onde paramos. Estava dirigindo o nosso SUV elétrico novinho, que vendemos para ela com um desconto absurdo. Temos painéis solares, então as contas são mínimas. Reformamos tudo, cozinha nova, TV caríssima com som surrando, PS5, poltrona reclinável elétrica de couro, tudo praticamente novo e brilhando. Aí minha mãe me disse que minha irmã acha injusto estar pagando a nossa hipoteca e não receber nada em troca. E então minha mãe sugeriu que eu vendesse a casa para minha irmã, com a hipoteca de 3%, por um preço muito abaixo do mercado, o que nem faz sentido, já que minha irmã diz que não consegue pagar. Acho que como vamos comprar uma propriedade no novo país com 2 casas e uma tiny house, na cabeça da minha mãe eu tenho 3,5 casas. E minha irmã tem 0, então eu preciso equilibrar as coisas, tipo dividir um biscoito. Minha amiga disse que eu sou um capacho, porque fomos criadas para ser boas filhas asiáticas. Se eu fosse solteira, talvez até considerasse dividir a riqueza. Até meu marido teoricamente toparia esse socialismo familiar. Mas temos alguns problemas. O socialismo na nossa família só funciona em um sentido. Tiram tudo de nós e nunca dão nada em troca. 2. Temos um filho, não somos ricos, e essa casa em NYC com hipoteca de 3% é basicamente a herança dele. Minha mãe quer que eu dê a herança do meu filho para minha irmã. Por que exatamente? 3. Minha irmã não é pobre. Ela ganha mais de $100.000 por ano, e o futuro noivo provavelmente também. Em poucos anos, eles vão ganhar mais do que nós e poderão comprar a própria casa tranquilamente. Quando disse que não podíamos subsidiar o aluguel dela para sempre, ela literalmente me disse para arrumar um emprego em vez de aumentar o aluguel. Quando pedi se ela poderia ajudar temporariamente uma amiga minha que estava passando dificuldades, ela disse que não é caridade e que minha amiga deveria ir para um abrigo de sem-teto. A casa tem vários quartos vazios e um porão totalmente independente. Minha mãe sempre nos comparou a vida inteira, porque você não é como sua irmã mais inteligente e bem-sucedida. Então tenho quase certeza de que minha irmã me odeia em segredo. Ela odeia quando sou gentil com ela, mesmo exigindo isso o tempo todo. E a obsessão dela em ser dona de uma casa vem da minha mãe. Ela tem 25 anos. 25, calma. Mas eu nunca imaginei que ela iria atrás da minha casa. Isso cruzou uma linha completamente nova. Estou genuinamente com medo de que estejam conspirando para tirar minha casa de mim. Minha mãe já falou de uma grande família, enquanto claramente trama algo com os pais do noivo da minha irmã. Quando tentei conversar com minha irmã para cortar isso pela raiz, ela disse que estava ocupada com uma prova da pós. Mas depois me ligou para perguntar sobre compras da Cyber Monday. Tempo para comprar, mas não para falar sobre isso. Sempre fui extremamente cuidadosa com ela porque ela literalmente foge, sai correndo do carro ou da casa quando faço perguntas básicas. Anos atrás, ela teve um surto psicótico depois de exagerar em gummis de maconha e fingiu que nunca aconteceu. O mais insano é que eu tive várias tentativas de suicídio na adolescência. A primeira foi porque meu pai me disse para me matar. Meus pais sempre me culparam por tudo de ruim na família, e minha irmã dizia para todos que eu era louca. Eu melhorei, fiz muita terapia e apesar de tudo, me tornei muito bem-sucedida. E isso parece enlouquecer todos eles.
Mas alguém tem uma família completamente disfuncional assim? Alguma dica de como lidar com esse nível de toxicidade? Também me preocupo com meus pais perto do meu filho. Inclusive comprei passagens caríssimas para eles nos visitarem no Natal. Tentei remarcar, mas acho que eles querem vir só para me pressionar sobre essa história da casa. Tem ainda mais coisa, mas isso já está longo demais. Se alguém tiver conselhos sobre como fazer as pazes com uma família assim, por favor me diga. E se eu realmente não tiver amor próprio, precisar criar coragem pelo bem do meu filho, ou se eu for simplesmente insuportável e merecer tudo isso, me diga também. Obrigada por ler até aqui. Dono irresponsável quase fez o cachorro dele e o meu serem M***Rus. Então, eu tenho uma Border Collie linda chamada Venus. A Venus é uma cão de serviço e basicamente salvou a minha vida. Eu a amo mais do que consigo colocar em palavras. Para começar, deixa eu explicar algo que muita gente não sabe sobre cães de serviço: eles brincam. Parece óbvio, mas muita gente acha que cão de serviço é tipo um robô perfeito, sem instinto de cachorro, que só existe para trabalhar. Isso não é verdade, ou pelo menos não deveria ser. Um cão de serviço precisa brincar, precisa saber quando está trabalhando e quando está relaxando, e também quando o momento de relaxar precisa ser interrompido. A Venus ama brincar. Quando está fora de serviço, ela adora ficar cercada de pessoas e brincar com todo mundo. Ela também tem amigos cães, e isso é importante, porque os parceiros de brincadeira dela são enormes, 2 Golden Retrievers e um Labrador. Como ela é a menor do grupo, está acostumada a brincar de forma mais bruta. Por isso, sempre que um cachorro menor se aproxima, eu fico de olho para garantir que ela não machuque o outro durante a brincadeira. Hoje era aniversário do meu namorado, então decidimos ir ao parque com alguns amigos dele para fazer um piquenique. E como a Venus foi convidada, literalmente, ele fez até um cartõezinho para ela, resolvemos ir a uma área para cães. É um lugar com grandes espaços cercados, com equipamentos de agility, onde os cães podem ficar soltos, sem coleira. Existem 4 áreas dessas lado a lado, todas parecidas, mas algumas têm equipamentos menores para cães pequenos. É um lugar realmente muito legal. Entramos em uma dessas áreas e começamos o piquenique. Como a Venus conhecia todo mundo e eu estava tranquila, resolvi usar apenas a coleira comum em vez do colete de serviço, para ela entender que aquele era um momento de lazer. Brincamos com ela, deixamos ela usar os equipamentos, tudo normal. Em certo momento, eu estava sentada no canto mais afastado do parque, conversando, enquanto outro grupo brincava de buscar a bola com a Venus. Do nada, eu congelei ao ouvir um cachorro chorando. Olhei para o outro lado e vi a Venus rolando e pisando no menor filhote de Dachshund que eu já vi na vida. Meu primeiro instinto foi sair correndo e gritar: que tipo de idiota traz um filhote pra cá? Ao mesmo tempo, comecei a gritar para Venus parar. Levou alguns segundos até ela parar de rolar o filhote, tempo suficiente para eu chegar, colocar a coleira nela e dar uma bronca, o que me fez me sentir péssima depois, porque a culpa não era dela, ela achou que era hora de brincar e viu outro cachorro, então achou que estava tudo bem. Aí olho pro filhote e vejo ele tropeçando até um homem careca de meia-idade, que estava simplesmente olhando e rindo. Pelo amor de Deus. Olhei para ele completamente confusa. Ele olhou para mim e disse: tá tudo bem, eles só estão brincando. Totalmente alheio ao fato de que a Venus estava brincando, mas o filhotinho dele estava vivendo a experiência mais aterrorizante da vida. Na hora, achei que ele não podia estar falando sério. Olhei para as outras áreas vazias e disse: senhor, existem outros espaços vazios ali? O imbecil me olha e responde: e o que você está sugerindo? Então pega o filhote e começa a andar pelo espaço. Fiquei tão confusa que deixei ele ir e perguntei às pessoas ali se tinham convidado aquele cara ou algo assim. Elas responderam que o sujeito simplesmente entrou no espaço sem nem olhar para ninguém e soltou o filhote para brincar com a Venus enquanto ficava mexendo no celular. Só para deixar claro, não era uma questão de eu achar que o espaço era nosso. Esses lugares são compartilhados o tempo todo. Mas existe literalmente uma placa dizendo que, se já houver outro cachorro no recinto, você deve falar com o dono antes e perguntar se é ok deixar os cães brincarem juntos. Isso é educação básica e bom senso para evitar acidentes. E aquele cara ignorou tanto as placas quanto os espaços vazios e ainda riu enquanto o filhote dele corria perigo. Nesse ponto, eu não estava só com raiva, estava em pânico. Na minha cidade, se um cachorro mata o cachorro de outra pessoa, ele é sacrificado. Aquele imbecil não só colocou o próprio filhote em risco, como colocou a Venus também. Tudo que eu conseguia pensar era: aquele filhote inocente poderia morrer, e eu perderia a coisa mais preciosa da minha vida. Quando o cara se aproximou de novo, incentivando o filhote a brincar com a Venus, que a essa altura já tinha entendido que a brincadeira acabou e estava apenas sentada, ignorando o filhote, eu dei um passo à frente e disse que o que ele tinha feito foi extremamente irresponsável, tanto com o cachorro dele quanto com o meu. Claro que um babaca burro o suficiente para jogar um filhote em cima de um cachorro grande e desconhecido também faria o maior chilique possível. Ele começou a dizer que eu e a minha geração somos o motivo de ele não poder ter uma vida tranquila, que só queria ter um dia legal e eu estava estragando tudo. Depois disse que eu era louca e que cães são puros, e que o único jeito de um cachorro ser mau é se o dono for mau, como eu.
Disse também que já tinha feito isso várias vezes e que nunca um cachorro atacou o filhote dele. Eu respondi que tudo o que ele precisava era escolher o dia errado e o cachorro errado para brincar de roleta russa, e o filhote dele viraria comida de cachorro. E que, sendo o imbecil que era, ele seria o primeiro a exigir que o cachorro fosse morto, então eu não me importava com a paz de espírito dele nem se eu tinha estragado o dia dele. A essa altura, ele veio na minha direção com o dedo apontado, dizendo que eu era má, de novo, e que, se eu soubesse o que ele queria fazer comigo, eu sairia da frente dele. Eu não saí e não estou dizendo que isso foi prudente, porque ele poderia estar armado, mas ele estava ameaçando alguém que é faixa preta, com uns 20 amigos ao redor já formando um círculo e deixando bem claro o que aconteceria se ele levantasse a mão. No fim, o sujeito foi embora xingando, gritando e batendo o pé como uma criança, com o pobre filhote nos braços. Ficamos mais algumas horas no parque, mas decidimos ir embora mais cedo, só para garantir que ele não voltaria com uma arma ou algo do tipo. Quando estávamos saindo, ainda conversamos com um casal simpático com outro Border Collie que perguntou educadamente se o cachorro deles podia brincar com a Venus. Fiquei de coração partido por ter que dizer não, porque já estávamos indo embora. Então foi isso. Sei que talvez eu não devesse ter me envolvido, mas já foi. Fico triste pelo meu namorado e pelas outras pessoas, porque isso acabou com o clima do piquenique. E fico triste por ter dado bronca na Venus por algo que não foi culpa dela, no dia de diversão dela. Também sinto pena daquele filhote. Ele era tão novo que nem sei se já tinha idade para ter todas as vacinas. É triste saber que ele vai passar a vida com um dono tão irresponsável e lixo quanto aquele. Observação: inglês não é minha primeira língua, então há erros de escrita. Observação 2. Para quem adora apontar posts e dizer aleatoriamente que é inteligência artificial me fez perder um dos meus empregos, então que se foda isso. Observação 3. Mas não era um pai? Acho que o contexto se aplica. Observação 4. Espero de verdade que o filhote não tenha se machucado quando a Venus estava empurrando ele. Mas não vou entrar em contato com aquele homem horrível para checar. Se ele tentar jogar a culpa em mim, vou à justiça, mas não vou pagar as contas dele. Ele ignorou placas e bom senso. Inclusive, tenho minhas dúvidas se ele não queria que meu cachorro matasse o dele para tentar ganhar dinheiro no processo. Vou ficar bem longe desse indivíduo. Observação 5. Sim, vou tentar treinar a Venus para nunca tentar brincar com cães menores. Ela ignora qualquer cachorro quando está trabalhando, mas nunca imaginei que precisaria disso, já que ela só brinca em situações controladas.